Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. O primeiro assunto na legislação federal que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à edição da Lei Complementar número 224, de 26 de dezembro de 2025, e que só foi publicada no Diário Oficial do dia 30 de dezembro de 2025. Esta lei complementar, ela dispõe, entre outras providências, sobre a redução de créditos e incentivos e benefícios de natureza tributária federal e também o aumento de tributos na alíquota de tributação. Nós vamos falar aqui só os aspectos principais, né? Ela é muito extensa, mas vamos tratar principalmente da parte das contribuições do PIS e COFINS, lucro presumido e imposto de renda na fonte. Com relação às contribuições do PIS e COFINS, a primeira alteração principal diz respeito à redução do crédito presumido das contribuições do PIS e COFINS de alguns sistemas, o que significa uma redução da ordem de 10%. Então, a tomada de crédito presumido não será feita mediante a aplicação da alíquota sobre a alíquota base sobre a base de cálculo do crédito presumido, mas sim na base de 90% da alíquota. O primeiro, a redução de crédito presumido, é o crédito presumido previsto no artigo 3º da Lei 10.147, que é aplicável ao ramo farmacêutico. Depois nós temos também os créditos presumidos do setor de agroindústria, do artigo 8º da 10.925, crédito presumido da cadeia bovina e caprina, da Lei 12.058, o crédito presumido da cadeia de carne de aves e suínos, da Lei 12.350, da cadeia do café, da 12.599, da cadeia do suco de laranja, da Lei 12.794, 2013, do biodiesel, milho e soja, da Lei 12.865, e do Serviço de Transporte Rodoviário Regular de Passageiro Intermunicipal, da Lei 14.592, 2023. Então, todos esses sistemas de crédito presumido, eles passarão, a partir de 1º de abril de 2026, a sofrer uma redução na tomada de crédito da alíquota base. Então, ao invés de aplicar a alíquota de 7,6%, por exemplo, que é a alíquota base no regime não cumulativo da COFINS, será aplicada uma alíquota 90% de 7,6%. Essa redução, como eu disse, ela se aplica a partir de 1º de abril, porque, por se tratar de contribuições, tem que aplicar a noventena, então, por isso se aplica só a partir de 1º de abril de 2026. Depois nós temos ainda dentro da parte das contribuições do PIS e COFINS a tributação daqueles produtos que são com alíquota zero, redução alíquota zero, lá no artigo 1º da Lei 10.925. Então, todos aqueles produtos que estão lá no artigo 1º, dentre eles adubos, fertilizantes, defensivos, sementes, corretivos de solo, inoculantes, feijão, farinhas, queijos, pré-mistura para pão, carne bovina, suína, caprina e de aves, açúcar, óleo de soja, manteiga, margarina, sabões, de toucador, papel higiênico, entre outros, todos esses produtos com alíquota zero, lá no artigo 1º da 10.925, eles passarão a ser tributados na base de 10% da alíquota base. Ou seja, hoje a alíquota zero até 31 de março, a partir de 1º de abril, a tributação ficará em 10% da alíquota base. Então, a alíquota de 7,6% no COFINS, que for no regime não cumulativo, vai ser de 0,76%. Agora, no regime cumulativo, a alíquota base é 3%, então seria 10%, 0,3%. Então, deve ser observado o regime e a alíquota base do regime, sendo aplicado a alíquota de 10% da alíquota base. Então, como eu disse, a partir de 1º de abril, por se tratar de contribuições. Depois, nós temos, em termos do lucro presumido, né, nós temos
a alteração nos percentuais de presunção. Então, essa legislação, então, ela altera, então, também a parte de presunção do lucro presumido, onde haverá um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção. Então, aquelas receitas de venda de mercadorias, produtos e serviços que são tributados na base de 8% para o imposto de renda e 12% para a contribuição social, terão um acréscimo de 10%. Então, passará para 8,8%, 13,20%. E no caso de serviços, que é 32%, passará para 35,20%. É lógico que aqui, no caso do imposto de renda, por se tratar de imposto, né, a elevação desse acréscimo se dá já a partir de 1º de janeiro de 2026. E no caso da contribuição social, a partir de 1º de abril de 2026. Então, deve ser observada a noventena no caso da contribuição social. No lucro presumido ainda tem um dispositivo que coloca que esse acréscimo na tributação só se dará na receita que exceda a 5 milhões no ano calendário. Então, somente a receita bruta que exceder a 5 milhões é que sofrerá esse acréscimo de 10%. Então, deve ser observado sempre na proporcionalidade essa aplicação dos 10% sobre a receita que exceda 5 milhões de reais por ano calendário. E por último, nessa parte da medida provisória no 2024, nós temos aí também, então, o aumento da alíquota do imposto de renda na fonte sobre os juros sobre o capital próprio. Então, até 31 de dezembro de 2025, a tributação dos juros sobre o capital próprio se dava na alíquota de 15%. A partir de 1º de janeiro de 2026, os juros sobre o capital próprio passam a ser tributados em 17,5%. Então, com relação à medida provisória, os principais aspectos que a gente queria comentar com os senhores seriam esses. Vamos falar agora sobre 2 instruções normativas que foram editadas agora também no final de dezembro e que trata da regulamentação do programa REARP, aquele programa especial de atualização e regularização patrimonial lá previsto na Lei 15.265 de 2025. A primeira delas é a Instrução 2.301, que fala sobre a regularização, ou seja, a adesão ao programa de regularização de bens, aquelas pessoas físicas e jurídicas que tinham bens que não estavam declarados até 31 de dezembro de 2024, ou seja, os bens que foram omitidos. Esses bens, eles podem ser regulares, desde que tenham sido adquiridos com recurso de origem lícita, né? Mas que por um motivo qualquer não tenham sido declarados regularmente. Esses bens, eles poderão ser agora, então, regularizado a sua declaração mediante uma tributação, 15% a título de imposto de renda, né? No caso de pessoa física, e mais 15% de multa, então seria 30%. Essa adesão a esse programa, ela pode ser feita entre 19 de janeiro de 2026 até 19 de fevereiro de 2026, até as 23 horas e 59 minutos, dia 19 de janeiro de 2026. Então seria praticamente aí 30 dias, né, para que os contribuintes possam decidir pela adesão a esse programa de regularização mediante pagamento do tributo, 15% de imposto de renda, 15% de multa, para regularizar todos aqueles bens que foram omitidos de declaração no passado, né? Depósitos bancários, aplicações financeiras, empréstimo entre pessoa física e jurídica, participações societárias, bens móveis e imóveis que estão no Brasil e no exterior, veículos, aeronave. Então, toda essa declaração pode ser feita até 19 de fevereiro de 2026, entre 19 de janeiro e 19 de fevereiro, mediante pagamento de 15% de imposto de renda, mais 15% de multa. Também existe a possibilidade, né, desse pagamento ser feito de forma parcelada.
Agora nós temos aí a segunda instrução normativa, que é a 2.302, que é do REARP atualização, que é o mesmo programa da Lei 15.265, onde as pessoas podem, física e jurídica, podem optar pela atualização dos bens existentes em 31 de dezembro de 2024. Aqui nós estamos falando então de atualização. Atualizar o valor histórico que está declarado para fins do imposto de renda, tanto na pessoa física quanto na jurídica, atualizar e pagar uma taxação de imposto de renda reduzida para que essa atualização possa ter efeito no futuro para fins fiscais. Então, no caso, as pessoas físicas vão atualizar, pagar o imposto de renda da alíquota de 4% sobre a diferença dessa atualização. Então, aqueles bens que estão regularmente declarados até 31 de dezembro de 2024, a pessoa física pode atualizar pelo valor de mercado até 31 de dezembro de 2024 e pagar sobre a diferença 4% de imposto de renda. No caso, as pessoas jurídicas, elas podem também, os bens do ativo permanente, imobilizado, elas podem fazer uma atualização desses bens e aplicar uma tributação sobre essa mais-valia de 4,8% a título de imposto de renda e 3,2% a título de contribuição social. E o prazo para adesão a essa atualização, ela já se iniciou no dia 2 de janeiro e vai até o dia 19 de fevereiro. Então, às 23 horas e 59 minutos, dia 19 de fevereiro. Pagamento integral até o dia 27 de fevereiro, ou parcelamento. Então, no caso de atualização, não poderão ser objeto de atualização aqueles bens adquiridos a partir de 1º de janeiro de 2025 ou que não estavam declarados em 31 de dezembro de 2024 e também aqueles que já tenham sido liquidados ou baixados anteriormente à formalização da opção pela atualização. Então, ou seja, todos aqueles bens que foram já baixados por alienação ou perdimento até dezembro, até a data da opção, não poderão ser objeto de atualização. Então, com relação à legislação federal, os assuntos que a gente gostaria de apresentar aos senhores no dia de hoje seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio na área estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso painel tributário, vamos comentar de forma resumida as principais alterações na legislação estadual do Rio Grande do Sul e também do município de Porto Alegre, publicadas na última semana. Começaremos pela matéria sobre o programa Refaz Frigoríficos. O governo gaúcho publicou o decreto 58.567, instituindo o programa Refaz Frigoríficos. A medida visa promover a regularização de créditos tributários decorrentes de ICM e de ICMS para contribuintes cuja atividade principal seja o abate de bovinos. A iniciativa oferece condições vantajosas para a quitação de passivos, incluindo descontos expressivos em juros e multas abrangendo débitos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, e até mesmo aqueles em fase de execução judicial. O programa é destinado exclusivamente a empresas classificadas nos seguintes códigos quinais: 1011-2/01, frigoríficos de abate de bovinos, e também o quinai 1511-3/01, frigorífico de abate de ovinos e preparação de carne e subprodutos. O programa abrange débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024. As reduções variam conforme a forma de pagamento escolhida, com prazo de adesão até o dia 29 de maio de 2026. Para o contribuinte que optar pela quitação integral à vista, o programa oferece o benefício máximo,
100% de redução de juros, 100% de redução das multas moratórias e punitivas, 95% de redução das multas formais, prevista na Lei 6.537. No programa também nós temos o pagamento parcelado com benefícios, que são os seguintes: até 60 parcelas, redução de 90% de juros e multas; de 61 a 120 parcelas, redução de 80% de juros e multas; até 180 parcelas, exclusivo para empresas em recuperação judicial ou cooperativas em liquidação. E daí então a redução é de 80%. A adesão ao Refaz Frigorífico implica no reconhecimento irretratável da dívida e na desistência obrigatória de eventuais ações judiciais ou recursos administrativos. Conforme regulamentado pela Resolução PGE número 296 e também pela Instrução Normativa da Receita Estadual número 115, é importante observar que os honorários advocatícios foram fixados em 6% ou 8%, dependendo da modalidade de pagamento. O pagamento do débito principal não isenta o contribuinte das custas e despesas processuais. Valores já depositados judicialmente só poderão ser levantados após a quitação total do débito, honorários e também custas. A parcela mínima é de R$ 300 por pedido, R$ 40 por crédito tributário. A inadimplência por 3 meses consecutivos resulta no cancelamento do parcelamento e na perda imediata dos benefícios. Débitos que já estejam em outros parcelamentos podem ser migrados para o Refaz Frigoríficos mediante cancelamento do acordo anterior. A adesão deve ser formalizada com o pagamento da parcela única ou da primeira parcela até o dia 29 de maio de 2026. Também observamos alterações no regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, considerando que a Secretaria da Fazenda publicou em seu site, nos últimos dias de dezembro, informações sobre uma série de decretos que alteram significativamente o regulamento do ICMS. As medidas envolvem desde alterações no benefício de créditos presumidos para produtos do setor lácteo, a concessões de novos créditos presumidos para a indústria de plásticos, cosméticos e preparações alimentícias e regras especiais para transferências de saldo credor acumulado por investimentos em ativo imobilizado. Destacamos, por ser relevante, o decreto número 58.546. Ele regulamenta a hipótese de transferência de saldo credor acumulado de ICMS a outros contribuintes no território do Rio Grande do Sul, por estabelecimentos industriais e empresas que tenham realizado investimento em ativo imobilizado. As regras para essas transferências levam em conta parâmetros como o valor do investimento em ativo imobilizado no ano anterior ao da apuração, o faturamento no ano anterior ao da apuração, a taxa média de investimentos históricos atualizado e o investimento histórico base, observadas as orientações da Instrução Normativa 114, de 2025. Não menos relevante, o decreto número 58.545 concede crédito fiscal presumidos nas saídas de estabelecimento industrial decorrentes de vendas de produtos industrializados eletroeletrônicos e de informática, que contenham circuitos impressos com componentes montados, contendo componentes, partes e peças importados do exterior ao abrigo do diferimento do pagamento do imposto, previsto lá no artigo 53.2 e também no apêndice 17 e 86, produzidos no próprio estabelecimento da empresa sediada no estado do Rio Grande do Sul. Outro importante decreto, de número 58.547, esclarece que a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas de máquinas, aparelhos
e equipamentos industriais, aplica-se às mercadorias relacionadas no apêndice 10 do regulamento, exceto nas operações destinadas diretamente a consumidor final para uso doméstico. Ou seja, o benefício alcança o produto identificado pelo seu código NCM e descrição constante na referida lista, desde que não se destine a operações excluídas, como consumidor final para uso doméstico. As demais informações sobre as alterações no regulamento do ICMS você pode consultar diretamente no boletim informativo da CCA, número 590, divulgado no site www.cca.com.br, bastando clicar no item Boletim. Passamos agora para as alterações da legislação tributária municipal do município de Porto Alegre, divulgadas na semana passada também, que trata principalmente do calendário fiscal do ano de 2026 e o novo valor da UFM. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre publicou o decreto número 23.591, estabelecendo o cronograma de arrecadação dos tributos municipais para o exercício de 2026. A medida atualiza a base de cálculo do IPTU em 4,68%, a variação do IPCA, e fixa um novo indexador financeiro do município. Assim, o valor da UFM, que é a Unidade Financeira Municipal, para o ano de 2026, foi fixado em R$ 6,0411. A cota única do IPTU e também da TCL, que é a taxa de coleta de lixo, vence em 9 de fevereiro de 2026. O contribuinte pode acumular descontos, 5% fixo mais desconto por adimplência e programa nota legal. O parcelamento do IPTU está disponível em até 10 vezes sem desconto, com o primeiro vencimento em 9 de março de 2026. Portanto, se sua empresa tem estabelecimento em Porto Alegre, fique atento aos prazos para garantir os benefícios e evitar penalidades por descumprimento ou prazos. Seriam essas as informações da área fiscal envolvendo a legislação de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e do município de Porto Alegre que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.